E já que a gente tá falando, já falou dessas questões de evolução, de aprendizado, coisa que você foi pegando, evoluindo como treinador, teve o grande ponto de evolução da sua carreira, acredito eu, que foi a entrada na Pen Game. Como é que veio isso? O convite veio da PEN, você foi atrás, como é que foi esse contato e o que é que significou pra você? Porque, querendo ou não, tem alguns times no cenário que acho que todo mundo cresce o olho, e a PEN é um deles. Claro. Não tem como fugir. Todo mundo que ainda mais antigamente, né? Todo mundo que sempre entrava no cenário sempre almejava entrar na PEN. Então eu sempre pensei, quando eu falei que na BG todo mundo pensava nos outros times, óbvio que meu sonho sempre era entrar na PEN, sempre era estar na PEN, porque quem via de fora, e realmente era o time com maior estrutura, sabe? Maior investimento, então onde você mais vai conseguir por seu trabalho e coisa do tipo. Na época eu tava na PRG e a gente tava já começando a remontar o time pro circuitão, sabe? Da repaginada. Então a gente tinha contratado o Kalec ia ser meu assistant. Reviravolta da vida, assim. Ia trabalhar com o Kalec. A line ia ser FNB, Yamp, que foi a line que jogou FNB, Yamp, House, Garo e Osso. E aí a gente ia começar a treinar, e aí eu recebi a informação de que a PEN estava interessada em mim. Que nem eu falei, muito por causa do Diogo e do Minerva. E aí a PG perguntou, você tem interesse sim? Eu falei, opa! Óbvio, né? E aí eles ficaram em negociação, sabe? Só que foi uma negociação um pouco demorada. Acho que demorou, assim, 1-2 semanas, então não foi algo rápido. E nessas 1-2 semanas eu fiquei me fritando todo, né? Porque eu falei, pô, e aí vou pra PEN? Só que ao mesmo tempo eu pensava, será que eu dou conta? Sabe, você começa a pensar nisso. Será que é bom ir pra PEN? Será que eu vou dar conta? Eu vou chegar lá, vou flopar, não vai dar certo. Caralho. Depois eu vou ter mais espaço. Porque é algo que passa na sua cabeça, Sim, sabe? é pesado. Você ia estar em exposição máxima. Óbvio, e você passa nisso, sabe? Será que eu consigo? Você começa a passar nisso, e começava a pensar, acho que eu vou torcer pra não dar certo. Chega a fazer isso. Pra não dar certo, porque talvez não eu dá certo eu ir, no caso você ir. Talvez eu não consiga dar conta e coisa assim do tipo, Caralho. sabe? É uma coisa que você passa. Só que aí depois, tipo assim, eu tive estalo e falei, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Como é que eu posso estar pensando assim, sabe? Não faz sentido. Eu vou e foda-se. Se os caras estão me chamando, alguma coisa eles viram, eles têm, sabe? Então eu vou ter o Diogo pra me ajudar, que eu conheço, o Minerva, e tipo, eu vou e foda-se. Se for o caso, né? Porque não dependia mais de mim, né? E aí deu certo, tanto é que eu fiquei na casa, eu nem ajudei a PRG nessa semana de treino, sabe? Então, mas deu certo, eu fui pra PEN, né? Eu cheguei pra PEN, pô, outra coisa, né? Estrutura, que nem eu falei, várias social media, várias pessoas vindo perguntar e falando, muda a sua foto de capa, sabe? Essas coisas assim. Caralho. E eu, nossa, tem Media training, sim, né? sabe? Vamos tirar sua foto aqui mesmo, sabe? Te anunciando, e já tinha câmera, já tinha tudo, sabe? Já tinha, tipo, green screen, essas coisas assim. Eu, nossa, mano, tô no sonho. E a Steph tinha uma salinha só pra gente. Então, mano, tem uma sala minha, mano, exatamente. Eu tenho um PC igual dos jogadores, não é um monitor 60 Hz em cima o que sobrou do depósito. Exatamente. Eu tenho um mouse gamer, não um mouse de escritório, de sabe? bolinha, de carrinho. Coisa assim. Então, pô, foi uma virada totalmente de chave, sabe? Até mesmo a questão de mídia cresceu muito, não tem como. E foi algo novo, porque assim, eu tinha trabalhado com o Minerva, que era já um jogador de nome no cenário, assim, mas eu tava trabalhando com a line inteira, que era Yang, Aiel, Minerva de novo, Tim, Matos e Eza. Então eram opiniões muito fortes, sabe? Então eu não podia chegar e fazer as coisas do meu jeito, sabe? De nada, assim, tipo 100%, sabe? Eu não podia já chegar bancando, sabe, todo mundo, sim, falando qual é, sabe? Vocês vão jogar desse jeito aqui, não. Então eu tive que chegar bem aos poucos, o Diogo me ajudou bastante, sabe? A gente acabou não tendo um resultado tão bom, mas assim, foi um primeiro split muito bom pra me adaptar. E a gente jogou junto esse split uma Superliga, que a gente ganhou. E a Superliga, por mais que o público não veja, sabe, como com muito prestígio, até mesmo o pessoal do cenário, pra mim foi muito importante, porque a gente já tinha a informação de que o time ia trocar, que a gente ia ter importe coreanos, né, e ia ter um head coach coreano também, que viria a ser o Jiro Son Hwan-Yuki, mas a gente ia ter que jogar aquela Superliga entre nós, sabe? Então eu tava como treinador sozinho, com os 5 jogadores, né? O Aiel já tinha saído, então era o Yang. Então eu falei, cara, eu vou me provar pra mim mesmo, sabe? Que eu vou ganhar essa Superliga, sabe? Porque a gente tinha nomes bons e provar que eu consigo fazer um bom trabalho, sabe? Mesmo sendo treinador sozinho, mesmo trabalhando com grandes nomes assim e tal. E a gente teve aquele mês Superliga lá e a gente gostava muito daquele grupo, mas que a gente era muito amigo. Então a gente falou, cara, vamos fechar esse ciclo com chave de ouro? Vamos ganhar? Então vamos. E a gente trarrador pra aquela Superliga, por mais que o pessoal não visse assim, a gente trarrador pra aquela Superliga, a gente ganhou, sabe? Então a gente
chegou no final, a gente falou, pô, valeu a pena, vai. Terminou de uma maneira feliz, sabe? Nós 5 juntos, nós 6 juntos, no caso. Um detalhe dessa história, isso foi 2019? 19, segundo split, maio. Então, não sei se você vai lembrar, mas 2018, na realidade, eu entrei na PEN no metade de 2018. Que eu saí da PRG e fui pra PEN. Aí, nessa época, eu tinha o Juke e o Chubbs de assistant. Quando a gente não subiu pela primeira vez, os dois saíram, fiquei só eu. Foi o split que eu fui sozinho. Nesse split eu pedi pra ser você. Eu te falei isso. Eu pedi tipo, pra PEN, tipo, você tem um assistant, agora que eu tô sem assistant, seria o John Ray. Eu não sei se é porque a PRG não queria te vender na época, no começo do primeiro split, eu não vou lembrar. Eles não queriam te vender ou a PEN realmente não queria, não querer ter um assistant. Porque naquela época também a gente estava no segundo circuitão, seguido. Então, obviamente, você dá uma enxugada e... tipo, faz o seu aí, queridão, né? Sim. Não, mas é isso mesmo. E, tipo, em um determinado momento foi isso mesmo. Tipo, aquele split era praticamente eu. Era manager, coach. E meio que... Quando falaram faz o seu, eu falei, não, vamos nessa então. Porque eu entrei pra fazer isso. Mas eu queria já trabalhar com o John Ray nesse split. E no outro, a gente teve um começo esquisito, pra não dizer outra coisa, né? Por diversas razões. Mas eu mantive a ideia de, tipo... Pô, se vai trazer um assistant, traz ele. Então, de novo, o que ele falou sobre qualidade de ter trabalhado junto, eu sabia que o John Ray ia fazer o trabalho dele muito bem feito. Tanto que ele ficava preocupado e falava, mano, pelo amor de Deus, você tá literalmente trabalhando com praticamente a mesma base. Eu, Minerva, você, a gente já fez isso durante um ano inteiro. Sim. Os meninos são de boa. Matsu, super de boa. O Diogo foi muito importante nesse processo e, tipo, a PEN como um todo também, sabe? O Thomas e o Pada, eles eram bem ativos naquela época, o Pada era bem ativo. E o Thomas, somente, ele sempre me dá muita confiança, sabe? Então, tipo, ele sempre passava isso pros meninos. E depois de um tempo você conquista, sabe? O jogador, tipo, vê que você, tipo, quer o melhor dele, que nem eu falei, sabe? Você tá estudando, tá tryhardando, tipo, ele vai ficando mais mole com você, sabe? E essa line, ela, assim, vamos ser sinceros. Tem jogadores que são muito difíceis pro coach tancar, de fato, historicamente na PEN. Por exemplo, se ele fosse treinar o Mylon, aí é complicado. É complexo, malha é complexo. Aí você tem que entrar com... Bom, excelente jogador. Mas você tem que entrar, na época que o Mylon era mais polêmico e tal, preparado que vai ser um bagulho complicado. O BRTT naquela época inicial, complicado. Vai ser uma tensão no ar. Mas essa line era muito tranquila. Eram jogadores muito tranquilos. Acho que o jogador mais difícil era de fato a Minerva. Era o jogador mais difícil que era o que você tinha na mão. Inclusive, eu acho que esse é um ponto interessante de se abordar, que é essa diferença de trabalhar com jogadores estrelões e jogadores mais de boa. Você falou quando você chegou nessa PEN, era um elenco estrelado. Como é pra você isso, assim? Tem uma grande diferença de trabalhar com um cara que tá começando... E no final era todo mundo de boa, né? Porque os estrelados eram o Tim, que a gente foi super de boa, o Mato também, falando, que nem o Diogo super de falou, boa, todo mundo tranquilo. Ah, mas assim, o jeito que você dá a sua opinião muda, o jeito que você tem que falar muda, porque, querendo ou não, é aquilo. Um cara já tá lá, tipo, 5, 6, 7, 8 anos jogando de um jeito... Qual foi? Tá entendendo nada. Só um meme interno aqui. Passando- Uma mensagem que mandaram pra ele. Ah, tá. Sempre o Diogo, né? Todo combo, o Diogo tem que Não fazer é? uma coisa, agora todo mundo tá de casa. Realidade, ele mostrou nada. Ele botou ela Mostrei uma frente assim, ó, mensagem de um amigo interaja. nosso, falando que ele é um péssimo amigo. Nossa senhora. Então, como que ele tava aqui? Mas como é pra você essa relação de você treinar um cara medalhão e uma pessoa mais de boinhas? Muda muito pra você o jeito que você lidar com ele? Muda. A gente conversei muito isso com o Diego, porque quando a gente saiu da line de 2021, né? Robô, Team, BRTT, a gente foi pra essa line de agora, né? Mesma base, que eram jogadores que não são jogadores de nome, assim, né? Que era Wise, não de nome, mas que tem esse peso todo, esse estrelismo todo, né? Sim, é uma estrela, acho que é a melhor palavra. Sim, exatamente. Então, obviamente que muda, sabe? Quando você vai falar com alguém que tem essa estrela toda, sabe? Que tem isso, que tá há mais tempo no cenário que você, sabe? Ou já foi pra mais eventos internacionais que você, coisa assim. Você tem que saber como falar com a pessoa, sabe? Tem que saber como conquistar a pessoa, sabe? Então, você não vai chegar e falar, olha, acho que você tem que jogar disso. Acho que tá forte. O cara vai falar pra você tá falar, sacanagem, de né? achar, qualquer um acha, sabe? Tem que chegar e já saber mostrar que estão usando lá fora, os jogadores que ele gosta e que ele respeita estão usando, estão fazendo a tal build, estão jogando em tais situações, você vai mostrar de jeito perfeito. Aí o cara fala, tá, o cara tem um ponto, vou fazer, entendeu? Era um pouco isso. E foi um pouco assim que, tipo, como a gente conseguiu dar certo, sei lá, trabalhando com robô, por exemplo, com o próprio BTT, sabe? No começo foi difícil, quando o BTT entrou em 2021,
Ele entrou pra 2021 na PEN, né? Com o Son Han e com o Ki. Sabe, não foi de cara que a gente bateu, assim, que a gente conseguiu, sabe? O Son Roiki não bateu nunca, né? No caso. Eu digo eu e o TT, por exemplo, sabe? Tá. Assim, fora de jogo ele sempre me respeitou muito, assim, sabe? Ele sempre foi um cara super tranquilo comigo. Mas foi, assim, pro final do split, mais pro segundo split, que foi que a gente chegou na final, sabe? Que eu tinha um approach muito mais tranquilo com ele, sabe? Porque ele conseguia até certo ponto conquistar o respeito dele, sabe? E eu já sabia como lidar com ele, assim, também, sabe? Então eu sabia que eu não podia chegar de qualquer jeito e falar com ele, assim, sabe? Tipo, ó, faz isso, sabe? Eu tinha que mostrar, sabe? Ter uma preparação melhor ali pra como falar com ele, sabe? Conseguir mostrar as coisas pra ele com outro ponto, sabe? Sim. Acho que isso foi algo muito bom pra minha carreira, sabe? Aprender a lidar com eles e depois dar meio com um 180 ali, porque quando a gente mudou a line, teve o Weiser, Kakama teve, Dinquedo, Trigo e Damage, eram outros nomes, sabe? Não eram nomes com a estrela que você vem. Então aí já muda mais um pouco mais de puxar, pegar na mãozinha, sabe? Fazer, olha, a gente vai fazer isso, sabe? Se preocupa só com o seu aqui, deixa que eu faço o resto, que nem eu falei, sabe? Tem certas Então, linguagens que são pouco. universais, né? Mãozinha, pegar na mãozinha? Não, essa aí a gente, pô, essa aí é um clássico. Começou lá na PRG também, mas não isso. A questão do BRTT que você falou, quando eu conversava com o Sam, que é o flanalista, dava pra perceber que coreanos ou brasileiros, eles entendiam a hora que o cara tinha de qualquer forma, não precisava de tradução. E todos eles tinham um dedinho a mais. Ô, Titi, todos... Não, o Dinheiro, quando veio aqui, ele falou que no início ele tinha medo Cara, do da BRTT. Todos eles têm, no não começo, em tem alguns jeito. momentos, no primeiro split, que ele tinha muito mais dificuldade com inglês ou coisa assim, ele mandava eu falar as coisas pra TT, ele tacava pra mim o pepino. Aí Eu ele lembro I don't speak English, please. Eu lembro de um jogo em específico que era. Eu lembro de todo o cenário. Era contra a RDP e de última hora a gente queria mudar o draft, porque o AD Carry na época da RDP, que era o Patrick, acho que ele tava jogando muito de EZ, ele era bom de EZ, coisa Sim, assim. sim. E a gente de última hora ia mudar pra gente pegar EZ blind, O EZ do 2, BRTT, sabendo famoso. que ele não ia conseguir, que os caras não iam conseguir punir o EZ dele, ele ia escalar frio, o time tava mal, então ia ser uma coisa assim, sabe? Aí eu conversei com o Dinheiro isso, a gente aceitou, ele falou, beleza, fala lá com o TT então. E era Então no vai dia lá, do porra. jogo. Aí eu lembro que eu fui lá falar com ele e tal, né? Ele ficou meio assim, ele falou, bom, se é o que vocês acham que é melhor pro time, eu faço. Aí, ó, o pai cedeu, pô, o pai Ele cedeu. sempre decidia sabendo que era melhor pro time, sabe? Mas teve isso. Tinha uma diferença também de como você se preparar, vamos supor, jogadores assim que estão há mais tempo, gostam de ter um pouco mais de voz em draft, sabe? Ou mesmo que o cara é the carry, ele quer saber contra o que ele vai jogar de top lane, sabe? Ele quer saber, ou ele quer palpitar no top do time dele, coisa assim, sabe? Então vamos supor, na line atual é algo muito mais tranquilo, sabe? É muito mais, tipo, decisão minha e do Dinheiro. E assim, o Carioca palpita da jungle, o Dinheiro palpita do mid, e é isso, sabe? Tipo, não tá o Carioca falando, eu não quero jogar contra Trash, sabe? Aham. Não vou jogar contra Trash no bot, então... Fica tranquilo. O que vier, vem. O que é. Até que várias vezes, tipo, eles brincam assim, principalmente o Carioca, porque jungle, tipo, sempre é muito fácil no meta. Geralmente você é picado cedo, sabe? São os mesmos campeões, Sejuani, Wukong, vai, essas Sim, coisas aqui. é sempre num, dois, três. Aí o Carioca chega e pergunta, vou jogar de que hoje? Aí eu falo, pô, Sejuani, Wukong, eu vai. E ele fala, então tá tranquilo, posso ir embora. Tipo, ele fala brincando sempre.